Porque eu trabalhei na Alemanha, eu trabalhei mais a parte teórica. Eu fiz mais uma comparação entre o liberalismo que se desenvolveu na Alemanha, na Inglaterra e na França. E também estudos em torno do que, por exemplo, cidades como Veneza e cidades como Veneza e cidades alemãs, como elas podem apresentar na sua arquitetura, na sua arte, a questão do poder. Como o poder pode ser visto nas grandes construções, nas grandes obras. Os espaços arquitetônicos são também discursos políticos. São discursos políticos também. Discursos de poder. E depois a senhora trabalhou a ideia mais... Aí eu trabalhei já a ideia do liberalismo vindo para o Brasil, e aqui, durante o período da formação do nosso Estado Nacional, o período da independência, como esse liberalismo chegou aqui ao Brasil e como ele se tornou caboclo, como ele se acaboclizou aqui dentro. Quer dizer, que formas esse liberalismo tomou no Brasil no momento em que o Estado Nacional começou a ser formado, com a independência. Então, praticamente estabelecendo um tipo de liberalismo, não é bem comida, mas a brasileira, um liberalismo brasileiro com suas especificidades. Com suas especificidades. E dentro do Brasil, o liberalismo também toma especificidades. Por exemplo, o liberalismo de José Bonifácio é um liberalismo que dá muita ênfase ao Estado, que o Estado é quem é capaz de fazer a felicidade do indivíduo. E o liberalismo do Frei Caneca é exatamente o contrário, por isso é chamado de liberalismo radical. É o indivíduo que é capaz de fazer sua própria felicidade. É muito interessante porque são dois grandes projetos de sociedade que estavam em disputa. Essa sua tese doutoral, Liberais e Liberais, foi publicado recentemente, não é? Algum tempo atrás. Foi publicado em 96 pela editora universitária, mas eu estou fazendo uma revisão porque ele está esgotado. Então eu tenho que fazer uma revisão para ele ser outra vez publicado. Tomara que seja logo, porque precisamos de mais livros na praça. Professora, e depois tem um outro livro que a senhora, já que falou do liberal Frei Caneca, que é exatamente sobre Frei Caneca, outro livro da senhora. Sobre Frei Caneca. O título é Acusação e Defesa. Por ele próprio. Eu apenas tomei porque Frei Caneca, ele fez a sua própria defesa. No processo, ele vai se defender. Então, a comissão que o acusou de ser não patriota, revolucionário, subversivo, etc., essa comissão tomou os escritos dele próprio, do Frei Caneca, para acusá-lo. E ele também tomou os seus próprios escritos para se defender. Então, eu fiz um contraponto entre acusação e defesa nos escritos do Frei Caneca. Então, e isso também está publicado em livro pela editora universitária. Esse a gente pode conseguir. Pode. Não está ainda esgotado. Não está esgotado. Esse pode conseguir. Aí veja bem que coisa. Eu estava dizendo, tomara que venha logo a segunda edição, porque o outro está esgotado. Eu vou dizer, tomara que esse se esgote logo. Porque significa que mais gente vai comprar. Mas eu estava vendo o seu currículo, o currículo da senhora aqui, e vejo que, além de historiador, no sentido de escrever, de pensar e dar uma organização aos acontecimentos históricos, a senhora tem trabalhado muito no encaminhamento de pesquisas, inclusive ultrapassando os limites do Oceano Atlântico. Esse projeto Resgate que a senhora ajudou a coordenar, poderia falar um pouco sobre ele? Sim. O projeto Resgate é um projeto mais ou menos antigo e foi um projeto organizado e pensado pelo Ministério das Relações Exteriores. Por isso ele se chama Barão do Rio Branco. E é um projeto de que se pensou em trazer a documentação que aconteceu entre o Brasil e Portugal durante todo o período colonial, essa documentação está no Arquivo Histórico Ultramarino, é um tipo específico de documentação. Toda essa parte administrativa, toda a parte, digamos, que diz respeito às relações do Estado português com a colônia. Então, essa documentação pertence ao Brasil, mas os portugueses levaram, né? Tinham lá no seu antigo Conselho Ultramarino. E hoje é um dos maiores arquivos de Portugal, é o Arquivo Ultramarino. Então, as autoridades brasileiras
quando fizeram grandes demarches, grandes, digamos, negociações com as autoridades portuguesas para que essa documentação voltasse ao Brasil em forma de microfilme, porque eles não abrem mão dos papéis. Então, quando o Brasil completou 500 anos de vida, do ponto de vista português, do ponto de vista, não é, ocidental, digamos assim, sem levar em consideração que o Brasil já existia com os índios há muitos milhares de anos atrás. Então, quando o Brasil fez 500 anos dessa relação com Portugal, então os dois países resolveram entrar num acordo e fizeram um convênio de que toda a documentação sobre Portugal que estivesse no Brasil, os historiadores portugueses viriam buscar, microfilmavam e levavam em forma de microfilme. E a mesma coisa para o Brasil. Toda a documentação seria microfilmada e trazida para o Brasil.